Tenho notícias preocupantes sobre a família real inglesa. A resposta é que não tenho. Nem necessariamente gostaria de ter. Estas palavras, ditas há décadas, assombram o rei Carlos até os dias de hoje. Ela torna-se a minha rainha cônsul. Sei que ela estará à altura das exigências do seu novo cargo. E agora, aos 75 anos, está finalmente pronto para admitir aquilo que todos suspeitávamos há anos. E se lhe disser que o casamento que cativou 750 milhões de corações, o conto de fadas do século, foi construído sobre uma mentira? E se o romance real mais famoso da história fosse, na verdade, uma tragédia prestes a acontecer? Em primeiro lugar, quero prestar a minha homenagem à própria Diana. Era um ser humano excepcional e talentoso. Nos bons e nos maus momentos, nunca perdeu a capacidade de sorrir e de rir. Por detrás do glamour da realeza, sob a coroa dourada, jazia um segredo doloroso que quase interrompeu a cerimônia. Como mãe de 2 rapazes pequenos, penso que precisamos de encontrar uma forma segura de ajudar os nossos filhos. O que parecia um sonho era, na verdade, uma tempestade silenciosa, que assombrou a princesa Diana e aprisionou o rei Carlos numa teia de dever e sofrimento. Durante mais de 4 décadas, o mundo perguntou-se, será que Carlos amava realmente Diana? O casamento deles estava condenado ao fracasso desde o início? E qual foi o verdadeiro papel de Camila nesta trágica história de amor? Agora, décadas depois, o rei Carlos quebrou o silêncio. Ele está a confirmar o que o mundo já suspeitava há tempos. E a sua confissão? Ela muda tudo o que pensávamos saber sobre o casamento real mais famoso da história. Fique comigo, porque o que está prestes a descobrir vai chocá-lo. Não se trata apenas de um casamento falhado. Trata-se do dever versus o desejo, de um homem que escolheu mal e da mulher que pagou o preço final. Antes de começarmos, preciso que se inscreva e ative o sininho, porque o que está a acontecer dentro do palácio agora vai chocá-lo ainda mais do que a história de hoje. A sua participação nesta jornada é crucial. Então vamos desvendar juntos essa verdade. Está pronto? Porque essa confissão demorou 43 anos a ser feita. O príncipe sensível que ninguém esperava. Eis algo que a maioria das pessoas não sabe sobre o rei Carlos. Era considerado completamente inapto para ser rei. Isso mesmo. O homem que acabaria por usar a coroa foi considerado demasiado fraco, demasiado emotivo, demasiado sensível para governar. Os críticos chamavam-lhe fraco. A imprensa troçava das suas lágrimas. Até a sua própria família questionava se ele tinha o que era preciso para liderar a monarquia. Mas e se eu lhe disser que tudo o que pensa saber sobre Charles está errado? Deixe-me levá-lo de volta à sua infância, porque é aí que esta história começa realmente. Quando era menino, Charles foi enviado para Gordonstoun, um dos mais rigorosos internatos da Escócia. O seu pai, o príncipe Philip, o epítome da masculinidade britânica, acreditava que o ambiente severo o fortaleceria, transformando-o num rei adequado. Em vez disso, quase o destruiu. Charles Harvey enfrentou um bullying implacável. Era isolado, ridicularizado e intimidado fisicamente por rapazes mais velhos. E onde estavam os seus pais durante tudo isto? Emocionalmente ausentes. Demasiado ocupados com os deveres reais, não se aperceberam que o filho se estava a afogar. Noite após noite, o jovem Charles chorava até adormecer naquele dormitório frio, sentindo-se completamente só. Escrevia cartas desesperadas para casa, a implorar para se ir embora. Isabel II raramente respondia. O seu pai dizia-lhe para se comportar como um homem. Foi essa a infância que moldou o futuro rei. Uma infância de negligência emocional, de aprender que os sentimentos eram fraquezas, que o amor era algo que se conquistava por mérito, em vez de algo dado livremente. E eis a reviravolta que ninguém previu. Essa mesma sensibilidade, a característica que o tornou um alvo, acabaria por torná-lo excepcional de formas que os seus críticos alguma vez imaginaram. Quando disseram que Charles era demasiado fraco para o serviço militar, surpreendeu toda a gente. Não só ingressou na Força Aérea Real, como se destacou. A sua capacidade natural, determinação e recusa em desistir impressionaram até os seus instrutores mais rigorosos. Um instrutor de voo chegou a dizer que Charles possuía um dom único. Ganhou o troféu de duplo diamante por ser o melhor piloto da sua turma. O príncipe, supostamente fraco, era na verdade incrivelmente capaz quando tinha a hipótese de provar o seu valor. Mas eis o problema. Mesmo demonstrando bravura na cabine de pilotagem, o bom coração de Charles permanecia, para alguns, uma fraqueza. Ansiava desesperadamente pelo amor e pela aprovação que nunca recebera na infância. Procurava constantemente alguém para preencher o vazio emocional deixado pelos seus pais distantes.
alguém que o veja de verdade, alguém que o ame incondicionalmente. E esta necessidade desesperada de amor, isso levá-lo-ia diretamente ao triângulo amoroso mais complicado da história da realeza. Porque, enquanto Charles procurava o amor, já o tinha encontrado. Exatamente com a pessoa errada. E essa pessoa não era Diana Spencer. Pense bem, como seria se toda a sua infância fosse passada a ouvir que não é suficientemente bom? Se as pessoas que te deveriam amar mais te mantivessem à distância? Faria escolhas diferentes das de Charles? Deixe a sua opinião nos comentários. E aqui vai a minha pergunta para vocês. Acham que a sensibilidade de Carlos fez dele um rei melhor ou pior? Deixem os vossos comentários abaixo e vamos continuar esta discussão. Porque o que aconteceu a seguir iria moldar não só a vida de Carlos, mas todo o futuro da monarquia britânica. O encontro que mudou a história. Hoje em dia, a maioria das pessoas acredita saber como é que Carlos e Diana se conheceram. Numa festa aristocrática qualquer. Um encontro casual que deu início a um romance real. Mas essa não é a verdadeira história. Nem de longe. A verdade é muito mais complexa, muito mais trágica. E envolve uma reviravolta que o vai deixar na ponta da cadeira. Imagine a cena. Estamos em 1977. Diana Spencer tem apenas 16 anos. De pé num campo enlameado durante uma caçada na propriedade da família. É jovem, vibrante, cheia de vida. A sua gargalhada contagiante ecoa por toda a propriedade. E o Carlos? Ele não consegue tirar os olhos dela. Mas eis o problema. Charles já namora. A irmã mais velha de Diana, Sarah. Isso mesmo. Antes de Diana, houve Sarah Spencer. E, durante meses, Charles tentou esquecer a jovem que o cativara naquele campo enlameado. Ele focou-se no seu relacionamento com Sarah, em participar em eventos públicos, interpretando o papel do casal real. Mas o destino tinha outros planos. Durante outro encontro na propriedade da família Spencer, Charles fez algo ousado. Pediu a Diana uma visita guiada privada à galeria de arte da família. Longe de olhares curiosos. Longe da irmã. Longe das expectativas de todos os que estão à volta. E naquele momento de silêncio, algo mudou. A conversa entre eles fluía sem esforço. Diana preocupava-se genuinamente com os pensamentos dele. Ria-se das suas piadas. Ela ouviu-o atentamente enquanto ele falava. Pela primeira vez na sua vida, Charles sentiu-se verdadeiramente compreendido por alguém que não tentava usá-lo ou mudá-lo. Ela viu o verdadeiro Charles. Não o príncipe. Não o herdeiro do trono. Apenas o homem. O homem sensível, artístico e incompreendido que passou uma vida inteira a sentir que não se enquadrava na sua própria família. Mas este momento de esperança não duraria, porque o que aconteceu a seguir chocou toda a gente. E abriu as portas a uma tragédia que se prolongaria por décadas. Sarah Spencer, pressentindo algo de errado entre Charles e a sua irmã mais nova, fez uma declaração pública surpreendente. Numa entrevista a uma revista que apanhou todos de surpresa, declarou que não estava apaixonada por Charles e que não tinha planos para se casar com ele. Assim, o seu relacionamento terminou. Publicamente, de forma humilhante, na imprensa. Mas eis o que Sarah não percebeu. A sua declaração ousada abriu as portas para algo muito mais complicado. Agora, Charles podia dedicar-se à rapariga que estava nos seus pensamentos desde aquele dia no campo enlameado. Havia apenas um grande problema. Outra pessoa ainda detinha o coração de Charles, e o seu nome era Camilla Parker Bowles. A presença dela na vida de Charles iria complicar tudo o que estava prestes a acontecer. Porque, enquanto o mundo observava Carlos a cortejar a jovem e inocente Diana Spencer, Camilla era quem realmente o compreendia. Aquela que o fazia rir até lhe doer a barriga. Aquela que ouvia os seus medos mais profundos sem o julgar. Aquela que o conhecia antes de a coroa lhe pesar tanto sobre a cabeça. E aquela ligação? Ela nunca acabou verdadeiramente. Consegue imaginar-se no lugar de Diana, envolvida num romance nascente com um príncipe enquanto a sombra da sua própria irmã paira sobre si e outra mulher ainda detém o coração dele? O que teria feito no lugar dela? Teria percebido os sinais de alerta? Partilhe as suas opiniões nos comentários. E deixe o seu like se está fascinado por este drama da realeza. Porque o que se segue revela o triângulo amoroso que os destruiria a todos. O fator Camilla. O maior inimigo do amor. Eis o segredo que a família real nunca quis que soubesse. Carlos e Camilla nunca se superaram verdadeiramente. O seu relacionamento começou anos antes de Diana sequer entrar em cena. E apesar dos casamentos, 2 filhos e 2 deveres reais, essa ligação nunca se desfez verdadeiramente. Permita-me levá-lo de volta a 1970, quando Carlos conheceu Camilla Shand pela primeira vez numa partida de polo.
Era engraçada, confiante e despretensiosa. Tudo o que as mulheres do círculo aristocrático de Charles não eram. A química entre eles foi instantânea. Os amigos descreveram a sua relação como completamente natural, completando as frases um do outro e partilhando piadas internas. Camila não tratava Carlos como um príncipe. Ela tratava-o como um homem. E Carlos apaixonou-se profundamente. Mas havia um problema. Camila não era considerada adequada para ser rei. Ela não era virgem. Já tinha tido relacionamentos anteriores e vinha de uma família aristocrática menos prestigiada. A família real deixou claro que ela nunca seria rainha. Assim, Charles fez o que achava ser o seu dever. Partiu para uma missão de 8 meses na Marinha Real, esperando que Camila o esperasse. Em vez disso, casou com Andrew Parker Bowles, um oficial de cavalaria, poucas semanas depois da partida de Charles. Seria vingança? Autopreservação? Uma forma de obrigar Charles a agir? Nunca saberemos. Mas o que sabemos é que o amor deles não terminou com aquele casamento. O caso foi arquivado, tornando-se o segredo que acabaria por destruir Diana. Avançando para 1980, Charles está sob uma enorme pressão para encontrar uma noiva adequada. 32 anos. Praticamente uma idade avançada para os padrões de um casamento real. A imprensa é implacável. A sua família está a pressioná-lo. E todas as mulheres com quem namora são analisadas como potenciais rainhas. É neste momento que Diana Spencer reaparece na sua vida. Tem agora 19 anos, é bonita, aristocrática, mais importante, virgem e tem uma reputação imaculada. Ela preenchia todos os requisitos da família real. Mas eis o que ninguém te conta. Carlos pediu Diana em casamento ao fim de apenas 6 meses de namoro. 6 meses. Mal se conheciam. E durante esses 6 meses, só se viram cerca de uma dúzia de vezes. Por que tanta pressa? Porque o palácio precisava de um herdeiro. Porque a imprensa estava em cima. Porque o dever assim o exigia. Quando Carlos a pediu em casamento, Diana ficou radiante. Ela acreditava ter conquistado o prêmio máximo, o coração do futuro rei. Pensava que a história de amor deles estava apenas a começar. O que ela não percebeu foi que outra mulher ainda reivindicava uma parte significativa do coração do seu príncipe. E a primeira fenda no conto de fadas de Diana surgiu poucos dias antes do casamento. Diana descobriu que Carlos tinha encomendado um presente especial para Camila. Uma linda pulseira gravada com os seus apelidos carinhosos, Gladys e Fred. A sua piada interna, a sua linguagem secreta. A ligação entre eles transcendia o casamento iminente dele. Diana ficou absolutamente devastada. Ali estava ela, a preparar-se para aquele que deveria ter sido o dia mais feliz da sua vida. E o seu futuro marido estava a comprar joias íntimas para a ex-namorada. Os amigos de Diana revelaram mais tarde que ela estava em completo turbilhão emocional. Ela queria desesperadamente cancelar o casamento naquele momento. Sentia-se presa, humilhada, de coração partido, mesmo antes de caminhar até ao altar. Mas a pressão era esmagadora. Tinham sido enviados convites para membros da realeza do mundo todo. A segurança foi providenciada para centenas de milhares de espectadores. Toda a economia britânica contava com o aumento do turismo gerado pelo casamento real. Ambas as famílias convenceram Diana de que estava apenas a sentir o nervosismo normal pré-casamento. Que toda a noiva fica nervosa. Que o presente de Carlos a Camila foi apenas um gesto de despedida educado. Uma forma de terminar oficialmente aquele capítulo da sua vida. Garantiram-lhe que, uma vez casados, assim que Carlos tivesse a sua rainha, Camila desapareceria. Tornar-se-ia uma lembrança distante. Não poderiam estar mais enganados. Porque o que aconteceu na noite anterior ao casamento iria destruir completamente o mundo de Diana. E revelaria uma verdade tão devastadora que a assombraria para o resto da sua vida tragicamente curta. O que acha? Deveria Diana ter confiado nos seus instintos e cancelado o casamento? Ou estava presa a circunstâncias fora do seu controle? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Porque o que Carlos confessou a Diana naquela noite mudaria tudo. A noite anterior à confissão de Charles. Estamos a 28 de julho de 1981. A noite anterior a um dos casamentos mais vistos da história. Diana Spencer deveria estar radiante de felicidade, rodeada de amigos e familiares, sonhando com o seu futuro como princesa de Gales, imaginando a cerimônia mágica que a aguarda amanhã. Em vez disso, está sozinha no seu quarto na Clarence House, chorando histericamente após ouvir algo que lhe marcaria a alma para sempre. O que aconteceu naquela noite permaneceu em segredo durante décadas, mas os amigos mais próximos de Diana revelaram finalmente a verdade, e é absolutamente de partir o coração. Carlos visitou Diana nessa noite,
naquele momento privado, longe das câmaras e dos cortesãos. Disse-lhe algo tão devastador que Diana chamaria mais tarde aquela a pior noite da sua vida. Fontes próximas de Diana revelaram que Carlos, possivelmente dominado pela culpa ou por um ataque de pânico de última hora, admitiu que não a amava. Pelo menos não da mesma forma que ela o amava. Pense nisso. Na noite anterior ao casamento, Carlos contou à noiva de 20 anos que não a amava verdadeiramente. Mas fica pior, muito pior. Há relatos de que Charles chegou a chorar nessa noite, mas não lágrimas de alegria ou de expectativa, lágrimas de tristeza, sobre deixar Camila para trás. Os amigos contaram mais tarde que Charles chorou pela mulher que realmente amava, mas com quem não pôde casar. A mulher que o compreendia completamente, mas que nunca poderia usar a coroa. Imagine ser Diana naquele momento. Apenas 20 anos, prestes a casar, perante 750 milhões de pessoas em todo o mundo, e descobrir que o coração do seu príncipe pertence a outra pessoa completamente diferente. O momento foi cruel. Calcularam demasiado tarde para cancelar, sem causar um escândalo internacional, muito cedo no relacionamento deles. Para Diana ter forças para se ir embora, a resposta de Diana foi dolorosamente simples. Ela fez a Charles a pergunta mais óbvia. Por que é que está mesmo a casar se não me ama? E a resposta dele? Ela resume tudo o que está errado na abordagem da família real em relação ao casamento. Dever. E a emoção humana? Charles disse que o dever vinha antes da felicidade, que a monarquia precisava de herdeiros. Aquele amor era um luxo que os futuros reis simplesmente não se podiam dar ao luxo de ter. Ele basicamente disse a Diana que ela era funcional, um receptáculo adequado para filhos reais, uma parceira adequada para aparições públicas, mas não o amor da sua vida. Consegue imaginar ouvir isto? Consegue visualizar a devastação no rosto da jovem Diana? Naquela noite, Diana enfrentou uma escolha impossível. Ela poderia fugir, criando o escândalo do século, abandonando Charles no altar. A humilhação seria enorme, mas pelo menos ela estaria livre. Ou poderia prosseguir com o casamento, esperando, rezando para que Charles acabasse por aprender a amá-la, da mesma forma que ela já o amava. Diana escolheu a esperança. Ela escolheu acreditar que o amor podia crescer, que o dever se podia transformar em devoção. Aquele tempo curaria as feridas daquela noite terrível. Essa decisão custar-lhe-ia tudo, a sua felicidade, a sua saúde mental. E, em última análise, muitos diriam, a sua vida. Mas naquele momento, com o peso das expectativas do mundo a esmagá-la, Diana seguiu em frente. Ela escolheu tornar-se uma princesa, acreditando que talvez, apenas talvez, ela pudesse conquistar o coração do seu príncipe. A cerimônia, no dia seguinte, revelaria a qualquer pessoa que estivesse atenta que este conto de fadas tinha graves falhas. E os sinais? Eram impossíveis de ignorar. O que teria feito? Teria casado com Charles sabendo que ele amava outra pessoa? Qual foi a primeira impressão de ambos? O que acham da Lady Diana? Lembro-me de ter pensado que era uma jovem de 16 anos muito alegre, divertida e atraente. Ou teria ido embora? Deixe a sua resposta nos comentários. Eu quero mesmo saber. Porque o que aconteceu naquele casamento? A verdade foi revelada a 750 milhões de testemunhas. O casamento que enganou o mundo. 29 de julho de 1981. Catedral de São Paulo. 750 milhões de pessoas a assistir em todo o mundo. Deveria ter sido o dia mais feliz da vida de Diana. Em vez disso, transformou-se numa aula magistral de fingimento real. E se soubesse o que procurar? Os sinais de alerta estavam por todo o lado. Deixem-me mostrar-vos o que milhões de pessoas perderam. A cerimônia em si foi deslumbrante. O vestido de Diana com a sua cauda de 7,6 metros. A carruagem puxada por cavalos. Toda a pompa e circunstância. Mas por detrás do espetáculo, havia uma história diferente a desenrolar-se. Primeiro, Diana surpreendeu todos durante os seus votos. Quando chegou à altura de prometer obedecer a Charles, ela omitiu essa palavra deliberadamente. Ela disse amor, conforto, honra, mas não obediência. Na altura, as pessoas acharam que era um toque moderno e encantador. Mas, olhando para trás, percebe-se que era a rebeldia subtil de Diana. Uma declaração silenciosa de que ela não se deixaria controlar, mesmo sentindo-se presa. Depois vieram os votos de Charles. E cometeu um erro crucial. Em vez de dizer todos os meus bens materiais, Charles disse todos os teus bens. Ele inverteu os pronomes. Basicamente, prometeu dar a Diana os seus próprios pertences, em vez de partilhar os dele. Um simples lapso de língua, talvez. Ou talvez tenha sido o subconsciente de Charles, revelando a sua relutância em se comprometer totalmente.
para realmente unir a vida dele à dela. Mas o momento mais revelador aconteceu na famosa varanda do Palácio de Buckingham. O mundo viu aquele beijo icônico e achou romântico, espontâneo. Um momento genuíno de afeto entre recém-casados. Mas observe com atenção. Diana inclina-se para a frente, ansiosa. Os seus olhos brilhavam de esperança e amor. E o Carlos? Ele afasta-se um pouco. O beijo é estranho. Quase relutante. É possível perceber o desequilíbrio na sua linguagem corporal. Diana estendendo a mão. Carlos retirando-se. Aquele beijo contou toda a história num único instante. Durante toda a recessão. Os fotógrafos captaram imagens que só fariam sentido anos mais tarde. O sorriso de Diana a desfazer-se quando pensava que ninguém estava a olhar. A tristeza nos seus olhos durante os momentos de silêncio. A forma como ela procurava constantemente a atenção de Charles, enquanto ele parecia distante e distraído. Um convidado recordou-se mais tarde de ter visto Diana na recessão. Ela praticamente irradiava esperança. Tentava meter conversa com Charles, mas Charles não parava de olhar por cima do ombro dela. Como se estivesse à procura de outra pessoa. Ou talvez a pensar noutra pessoa. Que cruel ironia. Naquele dia, o mundo inteiro adorou Diana. A sua beleza, a sua graça. A sua timidez, o seu sorriso tímido. Ela tornou-se um ícone instantaneamente. Meninas de todo o mundo sonhavam com o seu próprio romance de conto de fadas. Mas, para Carlos e Diana, o conto de fadas terminou antes mesmo de começar. Quando partiram para a lua de mel no iate Real Britânia, já representavam papéis. Já estavam a fingir. Já presa num casamento que agradava a todos, exceto as duas pessoas que realmente faziam parte dele. E aquela farsa. Seria impossível manter isso. Já assistiu àquela filmagem do casamento? Notou algum destes sinais de alerta? Partilhe as suas observações nos comentários. Gostaria muito de saber o que mais lhe chamou a atenção. Porque o que aconteceu durante a lua de mel deles iria definir o tom para anos de sofrimento que se avizinhavam. O casamento desmoronou-se. A luta de Diana. A lua de mel deveria ser um momento para Carlos e Diana, para finalmente se ligarem, para construir intimidade longe das pressões da realeza, para começar o casamento em bases sólidas. Em vez disso, marcou o início do desespero de Diana. Uma luta de partir o coração, para salvar um casamento condenado ao fracasso desde o início. Durante a primeira entrevista conjunta como recém-casados, um repórter perguntou-lhe se estavam apaixonados. A resposta de Diana foi imediata e sincera. É claro que estamos. Mas e o Charles? A sua resposta tornar-se-ia infame. Seja o que for que o amor signifique. Seja o que for. Amor significa. Pense nisso por um segundo. O seu novo marido, sentado mesmo ao seu lado, diz ao mundo que nem sequer compreende o que é o amor. A humilhação que Diana deve ter sentido naquele momento, transmitido para milhões de pessoas. Mas Diana não desistiu. Ela não podia, já estava grávida do príncipe William, e queria desesperadamente que este casamento resultasse. Dedicou-se integralmente aos deveres reais, na esperança de que, se conseguisse ser a princesa perfeita, Carlos pudesse acabar por se apaixonar por ela. Ela acreditava que dar-lhe filhos, assegurando a linha de sucessão, lhe garantiria a devoção. Ela estava tragicamente enganada, porque eis o que Diana ainda não compreendia completamente. Carlos nunca tinha terminado definitivamente a sua relação com Camila. Ao longo do namoro, ao longo do noivado, ao longo da lua de mel, a Camila esteve sempre presente, ao fundo, nos seus pensamentos. Ao telefone. O ponto de ruptura aconteceu numa festa, alguns meses após o casamento. Diana finalmente reuniu coragem e confrontou Camila diretamente. Ela disse algo como: "Eu sei o que se passa entre si e o Charles." E a resposta de Camila foi devastadora na sua crueldade gratuita. Tem tudo o que poderia desejar. Todos os homens do mundo estão apaixonados por si. Tem 2 filhos lindos. O que mais poderia querer? Tradução. Você tem o título. O palácio. As crianças. Por que é que também precisa do amor dele? Aquele momento destruiu algo fundamental em Diana. Ela percebeu que estava num casamento, onde as suas necessidades emocionais eram vistas como irracionais, onde o amor era considerado opcional, onde se esperava que ela fosse grata por migalhas de atenção. O golpe final e devastador ocorreu quando conversas telefônicas privadas entre Carlos e Camila vazaram para a imprensa. As infames gravações do Camila Gate revelaram conversas íntimas, apelidos carinhosos e, sim, aquela discussão constrangedora que ficou conhecida como escândalo do tampão. O conteúdo era tão constrangedor, tão inapropriado. O facto de até os apoiantes mais leais de Charles terem tido dificuldade em defendê-lo.
e para Diana, foi a traição suprema. Prova de que, enquanto ela tentava ser uma esposa dedicada, Carlos mantinha uma relação íntima com Camila, tanto a nível emocional como físico, o tempo todo. Esta constatação mergulhou Diana no período mais negro da sua vida. Desenvolveu bulimia, um distúrbio alimentar com o qual lutaria durante anos. Ela tentou magoar-se, gritos desesperados por socorro, num palácio que parecia determinado a ignorar o seu sofrimento. Mais tarde revelou. Estava desesperada para fazer alguma coisa. Algo que fizesse com que eles reparassem em mim. Mas achavam que eu estava a ser histérica. Diana sentia-se completamente sozinha, presa num papel público que exigia sorrisos constantes. Enquanto se afogava em silêncio num casamento sem amor, o mundo inteiro adorava-a, menos a pessoa cujo amor ela tanto desejava. O seu marido era emocionalmente ausente. O seu coração pertencia a outra mulher. E enquanto a verdade sobre o seu casamento conturbado estava prestes a vir ao de cima, ameaçando mudar a monarquia para sempre, o que acha que manteve Diana firme durante estes anos sombrios? Os seus filhos? O seu sentido de dever? A sua esperança de que Charles pudesse mudar? Conte-me nos comentários. Porque o que Charles admitiu a seguir chocou o mundo inteiro. A admissão que mudou tudo. No início da década de 2090. Os rumores sobre Carlos e Camila eram impossíveis de ignorar. Os tabloides eram implacáveis. A visível infelicidade de Diana era captada em cada fotografia. A família real enfrentava uma crise de credibilidade, algo sem precedentes desde a abdicação de Eduardo VIII. E o Carlos tomou uma decisão que mudaria tudo. Em 1994, Charles concedeu uma entrevista televisiva a Jonathan Dimbleby. E nessa entrevista, transmitida para milhões de pessoas, Charles fez algo sem precedentes. Confessou ter cometido adultério. Permitam-me repetir. O futuro rei de Inglaterra admitiu publicamente ter sido infiel à sua mulher. Quando questionado diretamente se tinha tentado ser fiel a Diana, Carlos respondeu, sim, até que a relação se desfez de forma irreparável. Nós os dois tínhamos tentado, e lá estava, uma confissão, uma admissão. Um reconhecimento público daquilo que todos suspeitavam há anos, mas eis o que tornou tudo ainda mais doloroso para Diana. Carlos não pediu desculpa, não manifestou arrependimento pela dor que causou, não reconheceu os anos que Diana passou a tentar salvar o casamento deles. Manteve o seu relacionamento com Camila. Em vez disso, Charles apresentou o seu caso como o resultado natural de um casamento infeliz. Sugeriu essencialmente que as insuficiências de Diana como esposa o levaram para os braços de Camila. De alguma forma, a vítima tornou-se a vilã na narrativa de Charles. Diana sentiu-se completamente traída, não apenas pela infidelidade em si, mas foi a humilhação pública que tudo aquilo causou. Contou aos amigos que Charles a fez sentir como se ela fosse o problema, que ela era difícil, imparável, indesejável. Uma amiga revelou mais tarde a resposta de Diana. Ele fez-me parecer a louca, aquela que não conseguiu captar a atenção dele, mas o que ele não admite é que nunca me deu uma oportunidade justa. O coração dele sempre esteve com ela. Esta confissão marcou o início do fim do seu casamento. Em poucos meses, Carlos e Diana anunciaram a separação formal. O conto de fadas tinha oficialmente terminado, mas Diana não tinha terminado de contar a sua história. Em 1995, concedeu uma entrevista bombástica ao programa Panorama, da BBC. E nessa entrevista, ela disse algo que viria a ser uma das frases mais citadas na história da realeza. Éramos 3 neste casamento. Portanto, estava um pouco cheio. Acha que a senhora, Parker Bowles, teve alguma influência no fim do seu casamento? Bem, éramos 3 nesse casamento. Portanto, era um pouco apertado. 3 pessoas. Um casamento? Diana revelou o problema que o palácio passou anos a tentar esconder. Camila nunca tinha terminado o relacionamento. Diana revelou ainda o preço emocional de estar num casamento sem amor. Falou da sua bulimia, do seu desespero, da sua solidão. Ela mostrou ao mundo que por detrás da fachada de princesa estava uma mulher com uma dor profunda. A resposta do público foi esmagadora. A simpatia por Diana aumentou consideravelmente. A raiva contra Charles atingiu níveis sem precedentes. Os índices de aprovação da monarquia caíram a pique. Em 1996, a rainha Isabel II já não aguentava mais. Escreveu cartas a Carlos e Diana, basicamente ordenando-lhes que se divorciassem. O conto de fadas que cativou 750 milhões de pessoas terminou não com amor, mas com um decreto formal do monarca reinante. Diana perdeu o seu título de Alteza Real, recebeu uma indemnização de 17 milhões de paládios, e ela conquistou a liberdade que procurava há mais de uma década.
Mas essa liberdade seria tragicamente efêmera. Apenas um ano depois, Diana morreria naquele horrível acidente de viação em Paris, deixando para trás 2 filhos de coração partido e um mundo que finalmente compreendera a sua luta. E o Carlos? Passaria décadas a viver com as consequências das suas escolhas. Décadas a perguntar-se o que poderia ter sido se tivesse sido honesto desde o início. Se tivesse seguido o seu coração em vez do seu dever. Ou talvez se tivesse dedicado totalmente ao dever, em vez de tentar conciliar os 2 lados. Aquela entrevista foi uma bomba que mudou tudo. O que acha? Carlos foi corajoso ao admitir o caso? Ou foi cruel fazê-lo publicamente? Deixe a sua opinião nos comentários. E não se esqueça de clicar no botão gosto se aprendeu coisas sobre a família real que não sabia antes. Porque agora chegamos aos dias de hoje e a mais recente e reveladora declaração de Charles até a data. Os recentes arrependimentos de Charles aos 75 anos. Agora, aos 75 anos, o rei Carlos III senta-se no trono que esperou toda a sua vida para herdar. Finalmente casou com a mulher que sempre amou. Camila é agora rainha consorte, estando ao seu lado em todos os compromissos reais. Ele deveria estar satisfeito, justificado, content. Mas, segundo os seus familiares mais próximos, Charles é atormentado por um profundo arrependimento. Amigos e pessoas próximas do palácio revelam que Carlos lamenta profundamente a dor que causou à princesa Diana. Ele gostaria de ter lidado com as coisas de forma diferente. Reconhece agora, talvez tarde demais, que colocou os seus próprios desejos acima do bem-estar de Diana. Um amigo de longa data de Carlos partilhou que sabe que o que fez a Diana foi errado. Sabe que deveria ter sido honesto desde o início. Ele sabe que ela merecia melhor. Depois de se casar com Camila, em 2005, Carlos transformou-se de um marido egoísta e fraco, como muitos o viam, num parceiro genuinamente amoroso e atencioso. Demonstra afeto por Camila em público de uma forma que nunca demonstrou por Diana. Os seus olhos brilham quando ela entra num quarto. Parece, finalmente, em paz. Mas eis a questão perturbadora. Será que ele poderia ter alcançado essa felicidade sem destruir Diana primeiro? Carlos, segundo consta, questiona-se sobre a vida paralela de Diana. O que teria acontecido se ele tivesse sido fiel aos seus sentimentos desde o início? Se tivesse tido a coragem de desafiar o palácio e casar com Camila desde o princípio, permitindo que Diana encontrasse alguém que a amasse completamente? Se tivesse feito a escolha oposta, se tivesse comprometido totalmente com Diana, rompido todo o contacto com Camila e tentado, genuinamente, construir uma vida com a mulher a quem prometera amar, em vez disso, Charles tentou conciliar os 2 lados. Casou com a princesa certa, enquanto mantinha o seu verdadeiro amor em segredo. E essa decisão destruiu vidas. Isto levanta uma questão crucial. Será que Charles foi vítima das circunstâncias? Forçado a um casamento arranjado por protocolos reais arcaicos? Ou fez escolhas egoístas que priorizaram a sua felicidade acima da de todos os outros? A verdade está provavelmente algures entre estes 2 extremos. Sim, Charles enfrentou uma enorme pressão para casar com alguém adequado. Sim, o palácio restringiu as suas opções. Sim, as regras sobre quem se podia tornar rainha eram rígidas e implacáveis. Mas Charles também fez escolhas. Escolheu pedir Diana em casamento sabendo que não a amava. Optou por manter o relacionamento com Camila durante todo o casamento. Escolheu o engano em vez da honestidade, o conforto em vez da coragem. E o preço dessas escolhas foi devastador. Charles vivia numa gaiola dourada de deveres e expectativas. Diana sofreu anos de desgosto, humilhação pública e trauma emocional. E Camila passou décadas como a outra mulher, vilipendiada pelo público, incapaz de estar abertamente com o homem que amava. Todos sofreram. Carlos, por obrigação. Diana, por rejeição. Camila do exílio. O público assistiu Diana a lidar com a sua dor com uma graciosidade e força notáveis. Viram-na transformar-se de uma adolescente tímida numa mulher confiante que usou a sua influência para defender causas como a investigação da SIDA, a remoção de minas terrestres e o combate à falta de habitação. Como podem ver, estiveram aqui a trabalhar, escavaram e descobriram uma mina. Diana mostrou ao mundo que, mesmo no meio de uma tragédia pessoal, é possível escolher a bondade, escolher o serviço, escolher fazer a diferença. O seu legado recorda-nos que o dever não tem de significar sacrificar a própria humanidade, que pode ser autêntico e realeza, que a compaixão importa mais do que o protocolo. E agora, olhando para o reinado de Charles, temos de nos perguntar, será que ele aprendeu estas lições? Será que ele realmente entende o que Diana tentou ensinar-lhe?
E aqui estamos nós, 43 anos depois daquele famoso casamento. E o rei Carlos admitiu finalmente aquilo que todos suspeitávamos. Nunca amou Diana verdadeiramente como um marido deve amar a sua mulher. As suas recentes reflexões revelam um homem a debater-se com as consequências de escolhas feitas há décadas. Um homem que conseguiu o que sempre desejou, a coroa e Camila. Mas há um preço que ele só agora começa a compreender plenamente. A confissão de Charles não muda o passado. Não cura as feridas de Diana nem atrás de volta para os filhos que ainda sentem a sua falta. Mas oferece algo importante: reconhecimento. Depois de anos de manobras políticas e de relações públicas cuidadosas, Charles está finalmente a ser honesto sobre o que realmente aconteceu. E talvez esta honestidade, ainda que tardia, seja o primeiro passo para curar as feridas que dilaceraram a família real durante gerações. A verdadeira questão é: podemos perdoá-lo? Alguns argumentarão que Charles era um produto do seu tempo, preso a regras e expectativas arcaicas, que fez o melhor que pôde dentro de um sistema impossível. Outros dirão que todos têm escolhas e que Charles escolheu mal vezes sem conta, que Diana merecia algo melhor, e que os seus tardios arrependimentos não justificam os anos de sofrimento que causou. O que acha? O Carlos está realmente arrependido? Ou é tarde demais para arrependimentos? Um monarca que construiu a sua felicidade sobre a dor alheia pode ser verdadeiramente perdoado? Quero saber a sua opinião. Deixe-a nos comentários abaixo. E aqui vai a minha pergunta para si. Se estivesse no lugar de Diana, conseguiria perdoar Carlos? Ou a traição seria demasiado profunda? Esta história recorda-nos que, por detrás das coroas e dos palácios, do protocolo real e das tradições ancestrais, existem pessoas reais a fazer escolhas reais. Escolhas que reverberam ao longo do tempo e moldam não só as suas próprias vidas, mas também a vida de todos os que o rodeiam. Carlos conquistou o seu trono. Ele conquistou o seu verdadeiro amor. Mas a que custo? Lembre-se de gostar deste vídeo, partilhá-lo com todos os que se interessam pela história da realeza e subscrever mais revelações sobre os segredos da monarquia. Porque, acredite, há mais segredos por detrás dos muros do palácio do que possa imaginar. A coroa sobrevive, mas e os corações que a sustentam? São muito mais frágeis do que qualquer um de nós imaginava. Até a próxima. Continuem a questionar, continuem a aprender e nunca se esqueçam, todo o conto de fadas tem um lado negro.